Que a religião evangélica seja manipuladora, isso todo mundo já sabe, tá na cara. Só que como é que eles conseguem fazer toda essa manipulação? Prender pessoas dentro da religião evangélica, mesmo diante de tantos escândalos, de tanta confusão. É simples, eles usam da chantagem emocional. É muita falta de caráter. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Mais um vídeo polêmico aqui no canal. Vem comigo. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Duas chances, ou vai se acertar comigo no começo, ou vai se acertar comigo no final. No começo eu sou o teu juiz, no começo eu sou o teu advogado, no final eu sou o teu juiz. Bem, fazer chantagem emocional já é algo muito sério, já é bem complicado, porque a chantagem emocional ela faz com que a pessoa fique presa a um relacionamento, a um lugar, a seja lá o que for. Ela simplesmente não consegue se libertar daquilo, porque ela fica com aquilo na cabeça, sabe? É uma emoção, uma sensação ruim. E aí usar Deus nessa história é mais complicado ainda. Você imagina pessoas que verdadeiramente amam a Deus, que elas querem servir a Deus, que elas querem estar ali porque elas gostam de Deus. E aí de repente elas ouvem ou elas escutam alguém diz a elas que Deus vai ficar muito chateado com elas se elas saírem daquele lugar. Então elas vão acabar ficando naquele lugar só para tentar agradar a Deus. A palavra de Deus fala que Ele não se agrada com sacrifício de tolo. Você não precisa de sacrifícios para estar agradando a Deus. Ele já ama você, independente do que você faça. Não é porque você está fazendo um sacrifício que Deus vai passar a amar mais você ou vai amar menos você se você não fizer o sacrifício. Deus não é assim. Deus ele entregou o Filho dele na cruz por nós e ele não cobrou absolutamente nada, até porque não teria como pagar um sacrifício daquele que foi feito. Então Deus simplesmente disse, eu estou entregando, me aprove, né? Aprove a Deus, dá o reino dele a nós por herança. Então nós não precisamos fazer absolutamente nada. Mas os crentes fazem chantagem, eles aterrorizam as pessoas, eles colocam medo nas pessoas. Duas chances, ou vai se acertar comigo no começo, ou vai se acertar comigo no final. Olha, se você sair da igreja, Deus vai te destruir, você vai para o inferno. Eu ouvi até um pastor que simplesmente disse que pessoas que saem da igreja é porque, na verdade, nunca olharam para Jesus. O que eu posso dizer para esse pastor é que, na verdade, as pessoas saem da igreja justamente porque elas viram Jesus fora da igreja. Até porque a Bíblia fala que a igreja somos nós. A igreja não é o templo. Então, se Deus habita em nós e não no templo, você frequenta o templo porque você está a fim de ter mais comunhão com Deus. Mas você não frequenta o templo porque Deus está habitando ali. Até porque Deus está habitando em você. Então, quando você vai ao templo, Deus vai junto contigo. Deus está com você quando você está em casa também. Mas aí a Bíblia diz que nós devemos ter comunhão, que nós devemos congregar, digamos assim. Mas está difícil congregar nos tempos de hoje, porque o que vemos são pastores que soltam indiretas em cima do púlpito, fica criticando as pessoas ao invés de procurar saber por que elas querem sair da igreja. E aí eu quero entrar num detalhe bem interessante. Se o pastor não liga para você, ele não tem autoridade para cuidar da tua vida. Se esse pastor não te visita, não vai na tua casa, não pega o telefone, não liga para você, não fala contigo, não pergunta como é que você está, não te manda nenhuma mensagem no WhatsApp, ele não é um pastor.
Ele é um mestre, ele ensina sobre a palavra, mas ele não é um pastor, porque pastor ele cuida das ovelhas. Jesus fala na palavra: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Jesus também falou que ele largou 99 para ir atrás de uma que se perdeu. No entanto, os pastores de hoje ficam crucificando, botando para fora. Tem um até que expulsou uma pessoa da igreja porque essa pessoa não dava o dízimo. Mas ele não parou para pensar que a pessoa não dá o dízimo porque ela pode estar passando por um problema financeiro, ela pode estar passando por alguma dificuldade. Mas o pastor simplesmente se recusou a receber essa pessoa na casa de Deus. E aí entra esse detalhe, né? A casa não é do pastor, é de Deus. O pastor poderia expulsar essa pessoa de lá da igreja? Pelo que eu saiba, não. Porque como é que ele expulsa alguém de uma casa que não lhe pertence? A menos que isso não seja uma igreja, seja a sinagoga de Satanás. Porque se for a casa de Deus, então a casa tem um dono, Deus. Só quem pode expulsar uma pessoa da casa de Deus é Deus. Deu para entender? Mas os pastores hoje em dia expulsam pessoas da igreja porque eles se sentem donos, porque eles se sentem Deus. Você tem que entender que no reino de Deus, o maior serve o menor. Então, na verdade, é uma questão de hierarquia no reino de Deus. Para ter uma organização, é Deus acima de todas as coisas. Aí abaixo de Deus vem os anjos, arcanjos e tal. Aí abaixo, já descendo aqui para a terra, para resumir, temos os filhinhos de Deus, as ovelhas, as pessoas que frequentam a igreja e que estão sentadas no banco. E abaixo dessas pessoas tem os líderes. E abaixo dos líderes, pastores. O pastor, na cadeia evolutiva de Deus, ele está no térreo, está lá embaixo. Porque ele tem que servir aos pequeninos de Deus e não expulsar os pequeninos de Deus da casa de Deus. Eu já fui expulso de uma igreja, já fiz um vídeo, tá até aqui no canal, que eu falei por causa de um pastor, apenas porque eu questionei que ele não cuidava das ovelhas. E aí ele disse: eu cuido das minhas ovelhas. Ou seja, ele agora tem ovelhas. As ovelhas não são mais de Deus, não, é dele. Ele comprou, né? Ele morreu em uma cruz por elas. Não é interessante? Porque para um pastor falar: elas são as minhas ovelhas, ele tem que morrer em uma cruz por ela. Se ele não morreu numa cruz por aquela ovelha, ele não pode falar que ela é a ovelha dele. Por que as pessoas também saem da igreja? Por causa de heresias. Pastores que distorcem a Bíblia. Pastores que pegam a palavra, mal leem e começam a falar aquilo que o povo quer ouvir. Ele não fala o que a palavra está dizendo, ele fica distorcendo, falando o que a palavra quer dizer, mas não é bem assim, e passa meio batido, parece que é Bíblia, mas não é Bíblia. Pronto, um pastor lá foi dizer que simplesmente Deus no início é advogado, no final ele é juiz, mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala que Deus é imutável, que ele é o princípio, ele é o fim. E se ele é advogado no início, ele é advogado no final. Se Deus é juiz no início, ele é juiz no final. Não existe essa. Tá entendendo com Deus? Mas ele fala meio batido. E aí os pastores têm uma técnica também de falar gritando, que isso é irritante. Muita gente sai da igreja também porque não aguenta mais. E qual é a função de gritar? É porque quando você grita, você meio que cria uma cortina de fumaça para que as pessoas não percebam as heresias que estão sendo ditas. Então eu pego algumas frases de efeito, tipo: Deus tem algo poderoso na tua vida, recebe que está descendo fogo do céu. E aí as pessoas vão se empolgando porque o emocional vai: nossa, o fogo do céu, algo maravilhoso na minha vida e tal. É óbvio que Deus tem algo maravilhoso na sua vida, mas isso é frase de efeito para prender tua atenção. E aí eu falando, gritando, berrando, passa batido. Mas se alguém tiver atento, chegar com a Bíblia, botar na cara do pastor e disser: me mostre agora quais são as promessas, qual é essa coisa maravilhosa, me mostre na Bíblia, esse pastor não vai ter argumentos, porque ele mal pegou na Bíblia. Os gritos são para isso. A Bíblia fala que no final dos tempos
Deus separará os bodes das ovelhas. Então as ovelhas, Deus dirá, né? Jesus dirá às ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai. Entrai, sabe, pela porta, vamos para o aprisco, né? E quanto que os bodes, Deus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Quem são os bodes? Os bodes são os crentes pentecostais, os barulhentos de Deus, o povo barulhento de Deus. Eles falam que tem que fazer barulho e tal, mas analisando bem, biblicamente, o bode, ele dá marrada, ele berra, ele é barulhento, a ovelha é silenciosa. Se nós devemos ser como ovelhas, então devemos tirar esses gritinhos de dentro da igreja, até porque as heresias estão sendo pregadas e muita gente está indo pro inferno. Só para concluir e amarrar toda coisa, eu não sou contra a religião evangélica na sua totalidade. Eu acredito que ainda exista poucos, mas existe algo sério também. E aí o meu conselho é que você simplesmente saia dessas igrejas pentecostais, essas igrejas do reteté, do redemoinho, do fogo eterno, que só fala em fogo, 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 que parece que gosta do inferno, e passe para as igrejas bíblicas. O que é uma igreja bíblica? É aquela onde prega a palavra de Deus, onde abre a Bíblia e expõe o que está ali dentro, onde existem profetas, mas são profetas sérios, onde eles vão apenas explicar para você o que está escrito na Bíblia. Falar o que as pessoas querem ouvir, Satanás faz. Agora, interpretar as Escrituras, só o Espírito Santo. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.